Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano
Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar você a tomar o seu assento, para nós começarmos essa noite aí, para louvarmos ao Senhor, temos mais esse tempo juntos. É uma alegria estarmos aqui, hoje é uma noite de festa, uma noite de comemoração. É o dia que o Senhor fez para nós e isso basta, né? Para que nós estejamos felizes e louvemos a Ele. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu sempre falo, né? Todas as oportunidades que eu tenho de estar aqui, eu sempre falo que nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. Esse culto é para Ele. Então que a gente possa, nesse momento, desde já, né? Assim como a gente faz nos nossos dias, mas especialmente aqui juntos uns com os outros, a gente possa realmente cultuar ao Senhor, entregar o nosso melhor para Ele. Amém? Eu quero compartilhar com vocês rapidamente algo que Deus tem falado comigo nesse tempo. Nós estamos com o grupo de mulheres que trabalham com os cursos, né? Nós temos estudado o livro de Provérbios e Deus começou assim chamar a minha atenção em como nesses textos de Provérbios a gente vê bastante extremos, Deus falando sobre dois extremos das nossas vidas. Ele fala sobre o sábio, sobre o tolo, sobre o insensato e o insensato. E Deus coloca realmente um lugar posicionado. E eu queria falar sobre esse posicionamento que nós precisamos ter mesmo diante de Deus. Quanto mais eu vou lendo, né, os capítulos de Provérbios, eu vou vendo que em todo o tempo Deus coloca situações posicionadas de um extremo ou de outro. Deus não trata meio termos. Ele não nos apresenta uma situação intermediária ou uma situação medíocre, né? Ou nós temos todo um lado do muro, como a gente costuma dizer, né? Onde a gente o serve, onde a gente o busca, onde a gente realmente está com a nossa vida entregue a Ele. Ou a gente está do outro lado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômios, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 15 e o 19. Esse texto também trata, assim, de uma maneira muito clara, esse posicionamento que Deus espera de nós. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 e o 19. Você encontrou, vou pedir que você já se coloque em pé. Nós vamos ler esse texto, onde Deus nos apresenta uma situação, né, para que a gente possa realmente escolher. Deus nos fez livres para escolher, mas nós precisamos realmente, dentro dessa liberdade que nós temos, estarmos posicionados. O versículo 15 diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Versículo 19: Os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus sempre vai deixar essa escolha conosco. Nós somos livres, temos o livre-arbítrio, mas nós precisamos escolher. E Ele nos dá fica a dica, né? Ele falou, escolhe a vida, né? Escolhe o lado do bem, escolhe os meus caminhos, escolhe me obedecer. Se a gente lê todo esse capítulo, ele vai mostrando como é essa escolha, que é amando, que é obedecendo ao Senhor. Então que nessa noite, mais uma vez, nós possamos decidir nos posicionar. Se existe algo ainda nas nossas vidas em que nós não estamos posicionados, olhando para a vida, olhando para os caminhos do Senhor, que hoje Ele fale comigo, que Ele fale contigo e que nós saiamos daqui ainda mais posicionados. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós queremos Te louvar por essa noite. Queremos, Deus, Te agradecer, Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos livres, Deus, para nos reunirmos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite encontrar os nossos irmãos aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos muito, Deus, que nos alegrar.
Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Deus, e obrigado também, Deus, pela liberdade que o Senhor nos dá, Deus. Porque o Senhor nos fez livres, Senhor. O Senhor colocou em nós, Senhor, um coração, Deus, capaz de escolher. Pai, que na nossa humanidade, Senhor, seja repleta do Teu Espírito Santo, Deus, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo para que escolhamos a vida, Pai. Deus, que se em algum momento, Senhor, nós ainda estamos escolhendo, Deus, aquilo que não Te pertence, estamos escolhendo Te desobedecer, Pai. Tira esse caminho, Senhor, dos nossos olhos. Pai, que os nossos olhos estejam voltados, Deus, para aquilo que é Teu, Pai. Deus, que a minha vida e que a vida de cada um aqui, Deus, esteja posicionada em Ti, Pai. Esteja escolhendo, Deus, andar segundo os Teus caminhos, segundo a Tua vontade, Pai. Porque nós sabemos, Deus, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. E que o Senhor tem grandes planos para cada um. Deus, eu abençoo os meus irmãos, Deus, para que recebam, Deus, essa capacitação, Deus, para escolher, Deus, aquilo que aprove ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quero que você declare bem alto: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nessa noite festiva eu quero te convidar a nós celebrarmos com alegria ao Senhor. Aleluia. Na história um grande dia venceu a morte e me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. No sepulcro ele saiu, vida eterna ele conquistou.
Aleluia! Se é para Jesus, esse aplauso ele pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser com adoração. Pode ser com exaltação. Pode ser com alegria. Pode ser com vida. Pode ser com vitória. Pode ser com avivamento. Glórias ao Senhor. Me afoguei. Glórias ao Senhor. Você já deu um oi, um cumprimento para as pessoas que estão próximas a você? Faça isso. Glória a Deus. O Senhor fala conosco e fala conosco em todos os lugares. Em qualquer lugar o Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco através de todas as coisas. Basta nós abrirmos os nossos olhos. Mas existem momentos que Deus nos chama, Deus nos convida, Deus nos convoca para um lugar específico. Seja para um vale, seja para uma montanha. E eu quero que, com muita alegria, a gente possa receber esses homens que subiram a montanha nesse final de semana, que estiveram lá nesse top, que puderam estar com o Senhor Jesus numa convocação muito especial. Quero que você receba de todo o teu coração, com gratidão ao Senhor, com alegria, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Fiquem à vontade. Peço a compreensão de vocês que estou com um probleminha na garganta de última hora. Acho que foi a chuva. Mas quero apresentar para quem não conhece ainda o movimento Legendários. Legendários é um movimento que nasceu na Guatemala. Nasceu no coração do pastor Chepe Putzo, no qual um dia ele teve uma visão onde homens em formação alinhada, assim como nós estamos entrando, iam em caminho de um precipício. E ele estava nessa linha.
E ele pensava, em breve, em meu lugar. E ele via como muitos homens caminhavam e caíam nesse precipício. E ele sabia que tinha os dias contados. Nessa visão, tinha homens valorosos, pastores, amigos, homens de Deus. Mas o que faltava então? E Deus mostrou para ele e deu essa ferramenta chamada Legendários. Os homens que você vê aqui embaixo são os que já subiram na montanha. Alguns deles já serviram pela primeira vez. E todos eles, como eu, nós não podemos falar o que acontece lá. Não para gerar expectativa, simplesmente para despertar curiosidade. Existe uma palavra que nós aprendemos e lutamos para colocar em prática, que se chama integridade. E talvez você nos venha entrando com uma cara séria, uma cara de bravo. Nós entramos assim porque queremos representar que nós estamos entrando em formação como soldados do Senhor, preparados para enfrentar tudo aquilo que quer se opor à minha família, tudo aquilo que se quer opor a meu ministério, o ministério que o Senhor me deu. Não entramos de cara fechada simplesmente para assustar alguém ou mostrar, não interprete mal. Nós entramos assim para mostrar de que estamos preparados. Nosso coração está disposto ao Senhor. Não somos nós, é Ele que vai fazer a obra. É o que aprendemos, não é na nossa força. Isso é uma forma representativa, simplesmente. Então, nós estamos aqui com 4 novos legendários que subiram e tomaram uma decisão nesse final de semana, na qual passaram 72 horas. E eu vou dar para eles a oportunidade que eles falem um pouco do que eles vivenciaram. O Lorival, como o Daniel, eles já subiram alguns dias atrás, mas hoje nós estamos fazendo essa apresentação perante a igreja. Mas quem subiu esse final de semana, que não é diferente daqueles que subiram um tempo atrás, eu vou passar o telefone para ele. Boa noite, igreja. Boa noite, legendários. Igreja, alguns aí me conhecem antes mesmo da igreja, alguns acabam conhecendo pela igreja. Eu venho há muito tempo buscava essa questão espiritual, realmente não ser uma coisa da boca para fora, apenas dizer que eu confio em Deus, eu acredito em Deus. E quando eu fui disposto à montanha, o meu objetivo principal, claro, era realmente encontrar com Deus, me conectar com Deus, acreditar em Deus, ser devoto a Ele. E lógico que não pode dar muitos detalhes do que acontece lá, mas é momentos únicos, claros. E eu posso dizer para vocês assim com toda certeza que se você tiver a oportunidade, vá que vale muito a pena. Ele não só conversou comigo, eu sempre disse para ele, eu falei, Deus, eu sou meio ruim para essas coisas e entender. Você tem que desenhar para mim. Seja claro. Gente, mais claro impossível. E não só uma vez. Várias vezes ele mostrou que estava comigo. Ele mostrou que eu sou um filho dele. Que ele estava o tempo inteiro comigo. Então, quem tiver essa oportunidade, vá, que será bem-vindo. E eu tenho certeza que fará muito bem para vocês. Amém? Graça e paz, igreja. Aqui, Alisson Policeno. Nós acabamos de voltar do top 1142 hoje, né? O nosso coração, neste dia, volta cheio de Jesus, cheio para buscá-lo, cheio de trazer boas novas à nossa família. E também trazer boas novas para a igreja também. É um momento espiritual muito forte, onde Deus fala diretamente com nós. E o seu legendário número 1, que é quem nós seguimos, ele quer muita coisa de nós.
mas como as nossas batalhas, elas não são físicas, e às vezes a gente escuta a ministração aqui, eu falo isso como um ouvinte de vir no culto e tal, mas eu nunca havia sido tocado dessa maneira que eu fui tocado na questão de ser tão forte essa questão espiritual. Isso foi uma coisa que me tocou muito, e eu quero pedir a todos que a nossa igreja, a nossa comunidade, que todos os homens, todas as famílias, que todos dobrem mais o seu joelho, que busquem mais a Deus, que essa ferramenta, ela nos aproxima cada vez mais do nosso Senhor e daquele dia que estaremos lá, junto com Ele. Obrigado. Graça e paz, igreja. Eu subi em junho, praticamente o dia que ia começar o Enfol. Eu tinha pago a Enfol e naquela semana eu consegui, já fazia aí quase 3 anos que eu estava me preparando, pedindo para Deus me dar não uma oportunidade, mas eu queria subir a montanha, e eu subi. Até eu vim, conversei com o apóstolo, ele falou, peço para Deus falar contigo, e Deus não falou comigo. Ele falou, lá na montanha. Lá na montanha, ele não falou comigo. Ele me dobrou, me colocou diante dele e falou o que ele queria de mim. Por isso, hoje eu estou dando esse testemunho aqui. Porque eu estou aqui há 19 anos nessa igreja, eu nasci aqui. E chega um momento na vida de um homem, quando o homem é um crente de banco, que as coisas vão descendo a um ponto de você não ter coragem mais de se olhar no espelho, você não se identificar mais quem é você. E esse homem era eu. Eu não conseguia mais me olhar no espelho. A minha casa não era mais a mesma casa. Hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho uma família que é honra para Deus, não para mim, não para minha esposa, mas para Deus, porque hoje nós servimos a Deus. E é isso, homens, você quer descobrir quem é você, o que Deus quer de você? Suba a montanha, Deus está te esperando lá também. Não perca essa oportunidade. Ela não é única. Tem todo mês que o apóstolo me falou. Lorival, a Infol vai ter agora essa semana. A montanha tem toda semana, todo mês tem. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito para mim naquele dia, naquela semana. Fui servir agora em agosto. E foi onde que completou a segunda parte que a gente, no legendário, a gente fala. Tu sobe a primeira vez, na segunda, quando tu vai servir, Deus completa a montanha. Para a glória e honra de Deus, é que eu estou testemunhando aqui. Ahu! Graças e paz. Eu estava pensando que eu não estava preparado para falar aqui, mas daí olhei o grupo quase 6 horas da tarde, teria que falar, né? Aí eu pensei, se eu falar para todo mundo que é legal e que é bom ir, é normal, todos estão sentados aqui, encontrar com Deus nunca vai ser ruim, né? Aí eu estava pensando, o meu testemunho, que para mim ir pro legendário, o meu irmão acho que serviu umas 4 vezes já. E faz um ano e pouco que ele estava fazendo barra para mim ir. E eu sempre relutei e dizia, não preciso, não está tudo certo, as coisas eu não preciso fazer. Numa visão geral, que olhei para a situação, eu estava tranquilo. Até que foi um dia que ele pagou a inscrição para mim. Daí, até eu falei para a Esther, para minha esposa, agora, se eu ir, é complicado.
E se eu não ir, vai ficar feio, porque daí eu ganhei o negócio e agora sou obrigado a ir. Mas qual é a razão de eu estar falando isso? Porque eu olho para aqui, já tenho acho que 12 anos que eu sirvo a Deus aqui, e se for olhar para o tamanho da nossa igreja, tem muito poucos homens que foram. Tem muito pouco. E às vezes a gente conversa com um, com outro, e diz, não sei se não sei, não estou preparado, não estou isso, não estou aquilo. E o que eu quero dizer? Qual era a minha relutância em relação a ir ao monte? Era a guerra espiritual. O inimigo sabia que se eu fosse, muitas guerras que eu lutava sozinho, eu ia ter a força do encontro que eu tive com Deus lá na montanha, para vencer as barreiras, as dificuldades. E porque muitas vezes nós homens, nós não damos muito tempo para nossas vidas. Nós estamos sempre lutando pela casa, correndo atrás, e nós não tiramos 72 horas para fazer algo em particular com Deus. E todo homem tem um orgulho de, você vai para o legendário, vão tirar sarro, não faça isso. Só que nós, como cristão, e nós ter um encontro com Cristo, tirar um tempo, nós não tínhamos que dar ouvido a vozes do mundo em relação a não querer ir por tirarem sarro da gente. Quando eu voltei do monte, eu tenho um conhecido há anos, no outro dia, eu só não briguei porque eu voltei com o coração liso, né? Mas a vontade foi, para resumir a história, né? Mas são setas do inimigo que fazem para a gente não querer. E o que eu digo para cada homem que está aqui, que é pai, que é esposo, ou que não é casado ainda, vamos ter a honra e o compromisso com o sacrifício de Cristo na cruz e vamos ir à montanha. Parece ser algo banal, vai lá, vai vestir uma camisa laranjada, vai não sei o quê. Lá realmente você luta contra as suas forças, você luta contra o inimigo, você encara situações da tua vida que jamais você encararia, mesmo conversando com o apóstolo aqui. Lá é teu tempo, lá o lugar é para você enfrentar as tuas crises, tuas dificuldades, que talvez nem você não sabe, que dirá a tua família. Então o convite que eu faço, não olha pelas conversas do povo aí fora, não olha dizer, eu vou no tal monte, naquele monte eu não vou, não. Sejamos unânimes, que é pelo o sacrifício de Cristo por nós, e nós se ajuntar mais perto dele. Porque lá, sim, nós encontramos Cristo de verdade. Eu tive uma experiência muito, mas muito particular com Cristo lá. E eu nasci dentro de uma igreja, sou filho de pastor, e muitas vezes a gente acha, porque tem uma história, porque tem algo, a gente é bom, a gente não precisa. E, na verdade, nós não somos ninguém perto de Cristo, perto do sacrifício dele por nós. Então, eu faço uma convocação para todos os homens que estão aqui. Se você não tem condições financeiras, o Espírito Santo vai trazer esse dinheiro. Eu realmente, eu tinha outras prioridades, a minha prioridade não era investir. Então, além de eu não querer ir, eu não fazia nem questão de querer pagar isso para mim ir. E Deus preparou uma oferta na minha vida. E eu sei que eu já orei, já falei com Deus, e a pessoa, Deus vai me mostrar, eu vou abençoar essa pessoa, que eu não sei quem é ainda, mas eu fiz um compromisso com Deus. Como eu fui abençoado, eu vou abençoar alguém para ir também. Então, uma convocação que eu faço aqui, a gente olha para o público, para os membros aqui, são tudo pessoas idôneas, pessoas maduras espirituais. Não tinha que fazer questionamento nenhum de dizer, eu não vou naquilo porque aquilo é uma modinha. Não é modinha. Modinha é que o mundo fala ali fora. Nós, como cristãos, nós, como servo de Deus, nós teríamos que tirar esse tempo como homem, 72 horas, e ficar realmente com Cristo, ouvindo a voz dele, quebrando nossos paradigmas dentro de nós. E ver essa igreja, nós estamos muito pouquinho aqui, é muita pouca gente, muito pouco legendário. Olha o tanto do público que está aqui, se tivesse a metade aqui em cima, não ia caber. E é isso que eu faço uma convocação. Vamos se unir, se um quer ir em Pato Branco, se quer em Chapecó, quer ir em Mato Grosso, aonde quiser ir. O importante é que nós vamos encontrar Cristo e tirar esse paradigma que o mundo está colocando, as redes sociais estão colocando. Fazer com que isso é vergonhoso, fazer com que isso não vale a pena. E isso é o inimigo, é batalhas espirituais, que muitas vezes nós estamos dormindo espiritualmente e deixamos o inimigo batalhar na nossa mente e ganhar muitas vezes. E é isso, era falar só 1 minuto, já falei uns 10. Muito obrigado.
não quero estender muito tempo, né? Mas aquilo que o Daniel falou, eu quero destacar de que não porque estemos vestidos de laranjado nos torna homens melhores do que aquele ainda não viste uma camiseta. Não é isso. Pelo contrário, nós aprendemos de que aquele que se acha melhor demonstre servindo aos outros. Então nós aprendemos a ter uma postura. Se vocês veem, estão com a mão para trás. Tudo tem um propósito. Então nós queremos de uma forma representativa, e esse é o propósito, é de resgatar o homem dentro de casa, o sacerdote dentro de casa, o pai dentro de casa, o filho dentro de casa. Todos os dias dentro do ministério que o Senhor me concedeu, todos os dias, sábado e domingo, eu recebo ligações de homens, de mulheres, pedindo ajuda pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu pai, porque está perdido na bebida, perdido em outras coisas que nós escondemos, mas apresentamos umas vezes algo bonito, uma sonrisa, vindo e nos sentando na igreja. Isso não é legal de falar e muito menos não é legal de ouvir, mas justamente esse propósito é de aprender a servir com um coração puro, sincero. Não é diferente, é um desafio físico, sim. Tem um investimento financeiro, sim. Muitas falácias se espalham dizendo que tem um valor caro. É R$1.800 a R$1.900, que pode ser parcelado em várias vezes, depende da pista onde vai subir. Para muitos homens colocam isso como uma dificuldade, mas para trocar o carro, para colocar um pneu melhor, não tem valor. A palavra de Deus diz que se Deus nos deu seu único filho, quanto mais nos vai nos dar aquilo que nos dispomos a servir. Outro talvez porque estou gordo, outro porque não tenho idade, outro porque tenho um problema do joelho. Faz um ano que eu estou servindo lá na pista, Caminho dos Ventos, e eu tenho visto o sobrenatural de Deus, que eu não vejo aqui nesse lugar. Eu não vejo homens sendo curados fisicamente. Meu coração treme ao falar isso. Homens que se quebrantam, homens que se derramam, homens que uivam chorando, pedindo perdão a Deus por ter tido uma vida até esse momento da forma que levaram, enganados pelo inimigo. Não é o dinheiro, não é a condição física. O triste é quando os pais querem fazer um caminho de volta e os filhos já estão grandes. Quando já os maridos estão perdendo as esposas. Se cada um desses homens aqui falaria, eu acredito que não teríamos mais que falar, porque são testemunhos verdadeiros. Nós lutamos para viver a palavra. Não nos lutamos aqui para nos mostrar. Isso é cobrado de nós e não de vocês. É da minha família, minha esposa, minhas filhas são as que cobram. Porque como é que eu vou servir ao reino se eu não sirvo a minha família primeiramente? Não nos torna melhores estar vestidos assim, mas sim podem ver de que aqui tem homens que querem servir com um coração frágil, com um coração ainda em aperfeiçoamento. O desafio é esse. Para os jovens que têm maiores de 18 anos, não esperem a nossa idade para poder subir e se encontrar com o legendário número 1, que nós chamamos assim, mas o Senhor Jesus, Ele não está acima da montanha, Ele nos acompanha durante a montanha. Nós às vezes expressamos palavras de uma forma diferente. É um desafio. Então eu quero que você receba isso. Examine tudo o que nós falamos, retenha o que é bom. E se alguém quiser saber mais, nos procure, estamos para esclarecer. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai ministrar muito mais daquilo que nós falamos. Meu coração é ver homens restaurados. E não que essa igreja cresça em número, mas sim em homens entregues ao Senhor da nossa vida. Não somente Salvador, Senhor de nossas vidas. E nós também preparamos para mostrar a vocês o que esses homens vivenciaram lá na montanha. E está pronto o vídeo.
O sol nasce, o céu se enche de cores de esperança. Diante da montanha, homens se levantam. Cada passo é um desafio, cada pedra, uma lembrança. A conquista não vem sem luta. Eles não buscam reconhecimento, não buscam aplausos. Seus olhos estão fixos no topo, onde ele, no mais alto, os espera. No caminho, ventos, cansaço, dúvidas. Mas a chama no coração é mais forte que qualquer peso nos ombros. Em busca do número 1, Jesus. Legendários! Sim, legendários! Que somos? Homens inquebrantáveis! Para que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! A um! Legendários! Sim, legendários! Que somos? Homens inquebrantáveis! Para que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! A um! Glória a Deus. Coloque-se em pé, querido. Queria que você estendesse sua mão para cá e nós pudéssemos orar por todos os homens dessa igreja, da nossa cidade. Nós pudéssemos orar. Esses homens aqui, todos nós, representando todos os homens de Deus. E todos aqueles que são de Deus e ainda não sabem que são. Em nome de Jesus, amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nos levantamos, Pai, nesta intercessão, Pai, pelos homens que o Senhor tem levantado, Pai, nesta geração e nas gerações. Espírito Santo, tomamos a autoridade do nome de Jesus, para declarar, Pai, mente, coração, alma de cada homem livre, para te servir de todo o seu coração, para andar nos teus caminhos, Senhor Jesus, depender de Ti, ouvir a Tua voz, Pai, render-se a Ti, em nome de Jesus. Usa, Senhor, tudo aquilo que o Senhor desejar, Pai, mas usa também, Pai, esse mover-se, Pai, esse movimento, Senhor Jesus, dos legendários, para estar abençoando famílias, para estar abençoando cidades, para estar abençoando a nação. Eu declaro junto com esses homens aqui, Senhor Jesus, a libertação, Pai, dos homens da nossa cidade, do nosso país, da nossa nação, para que sejam livres, para louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, Pai, e engrandecer aquele que é o legendário número 1, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pode ficar à vontade. Aleluia. Continue adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Nada se compara o teu amor, deixou sua glória.
deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, pelo seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós somos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito. Tudo que tenho, tudo que sou, tu faz. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Levante suas mãos ao Senhor e adore a Ele. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é aquele que faz com que habitemos em família. Aleluia ao teu nome, Jesus. Estamos aqui como teu povo para te adorar. Aleluia. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado.
numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Declare, pois és santo, pois és santo. Declare alto para o Senhor ouvir. Tua adoração, teu coração grato. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Te adoramos, Jesus. Os meus olhos viram a salvação, cruz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado em um novo irmão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome
Nós te adoramos nesse lugar, Jesus. Nós te entronizamos, porque sabemos que não há outro nome pelo qual sejamos salvos, se como filhos e filhos, Pai. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça, e nós queremos, Jesus, levantar as nossas mãos e declarar que o Senhor é santo. O Senhor é bom, o Senhor é bom, em todo tempo Ele é bom. Pode declarar dessa verdade que o Senhor é bom? O Senhor é bom em todo tempo, nós te adoramos neste lugar, queremos entronizar teu nome, entregue tudo nessa noite a Ele, sem reserva, Jesus. Queremos nos entregar a Ti e declarar que és santo, santo és. Não cesse de falar que Ele é santo. Santo és, adorado, te entronizamos, Jesus. Santo nome, Jesus. Nós declaramos a tua santidade nesse lugar, Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios.
Glória a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia. Amém. As crianças podem continuar a cultuar ao Senhor lá embaixo, no seu ambiente. Aleluia. Quero dizer para você que está aqui hoje que não teria melhor lugar para você estar do que a presença de Deus. Amém? E eu creio que Ele está aqui. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Glórias ao Senhor. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje, está aqui nos visitando? Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Mais alguém? Mais alguém? Glórias ao Senhor. Deus te abençoe lá atrás também. Deus te abençoe. Glórias ao Senhor. Sejam sempre muito bem-vindos, muito bem-vindas, em nome de Jesus. Aleluia. Espera aí. Espera aí que fechou o arquivo aqui. Enquanto eu vou procurando o arquivo, um dos homens que subiu o monte foi servir pela primeira vez e quer dar uma palavra que vem aqui agora. Amém. Graça e paz, igreja. Aqui é Legendário 76094. E assim, eu não estava preparado para isso. E eu estive aqui relutando, e o pastor Jorge falou: alguém para subir lá para falar alguma coisa, alguém para testemunhar. E assim, eu só tenho que falar que foi uma honra eu ter ido servir. Eu me inscrevi para algumas áreas a qual eu não fui chamado, né? Fui chamado para uma área totalmente nova, que é a área de mídia, e todos aqui sabem que eu não sou da mídia, né? Mas, enfim, se Deus usou até um jumento, pode me usar também, né? Então, mas assim, foi muito impactante, porque lá eu pude completar o meu top, né? Eu pude completar a minha experiência. E eu estive numa área em que eu podia ver tudo por trás, né? E assim, hoje as mídias, elas falam muito de legendários, elas falam muito de como é o Legendários, que é um monte de homens que sobem a montanha, que é um monte de pessoas que vão lá e nem eles sabem bem certo. A própria Globo pagou para um repórter subir e narrar todos os pontos do top, né? Justamente para querer denegrir a imagem. E se a Globo está falando mal, então eu acredito que seja alguma coisa de Deus só por isso, né? Mas eu estive pelos bastidores e assim, o que eu pude presenciar é a presença de Deus. Não é simplesmente, não é uma camisa, gente, não é nada. Isso aqui não, de verdade, isso aqui não tem valor nenhum. Se amanhã isso aqui acabar, é uma ferramenta. É uma ferramenta para ganhar almas, para falar de Jesus. E está tudo certo, gente. Vai vir outras ferramentas, vai vir outras possibilidades, e Jesus não vai parar, e Jesus, ele é único, e ele é o vivo e único caminho, e não há outro. Então, mas eu pude ver
que não é simplesmente um bando de escoteiro adulto que vai lá para subir um monte, um desafio, alguma coisa, porque é espiritual. E o monte é espiritual. E o diabo se levanta porque homens são transformados, famílias são transformadas através dessa ferramenta e através de muitas outras. Mas eu digo que se o Legendários acabar amanhã, está tudo certo. Se ele salvou uma alma, uma vida, uma família, de verdade, não me interessa se quem está ganhando, porque o pessoal fala que ganha um monte. Gente, quem está por trás sabe o que é o custo do negócio, o que é para levar os homens. E eu digo para vocês que é barato. Porque 1.800 não compra a tua alma, gente. 1.800 não paga a tua casa, não paga a tua família. E muitas vezes eu gastava 1.800 em bodega. Bodega que eu falo por aí, das coisas do mundo. Então, muitas vezes a gente está preso ao dinheiro, ao mamon, e está escapando, entrando por uma mão, escapando pela outra, e a gente não faz investimento na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Mas eu quero deixar o meu testemunho, que eu tive, e fui chamado para uma área que não é a minha área, mas que eu sabia, e eu sei que era para mim estar lá. Era para mim estar naquele momento, naquele exato. Fez 1 ano, eu me inscrevi 2 vezes e eu não fui chamado. Fez 1 ano. E eu sei por que eu não fui chamado antes. Porque eu precisava ainda acertar algumas coisas que eu tinha entrado em concordância com Deus no monte quando eu subi. E Deus não ia permitir que enquanto eu não restaurasse, eu não ajustasse esses problemas, essas coisas, eu ia ser mais um. Eu ia ser mais um repórter da Globo lá subindo seco e descendo molhado. E é isso, gente. Então é Jesus. Camisa nada vale. Só Jesus. Amém? Deus abençoe. Aleluia. O verdadeiro valor da vida. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20, versículos 17 a 24. O verdadeiro valor da vida. Essa palavra, toda palavra a gente deve guardar no coração, prestar atenção, digerir ela, estudar, meditar, tirar aquilo que Deus está falando conosco. Quero dizer para vocês que essa palavra ela foi pregada para mim nessas 2 últimas semanas. Essa palavra Deus pregou e está pregando para mim nessas 2 últimas semanas. Então eu quero pregar mais uma vez essa palavra. Essa palavra eu estou pregando para mim. Eu estou falando para mim, pastor. Deus está me levando. Eu não vou dizer uma experiência com Ele, mas Deus está me levando a um outro nível de relacionamento com Ele. E chegou um dado momento desses últimos 14, 15 dias, que essa palavra tomou conta do meu coração, da minha mente, do meu entendimento. E eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus. Amém?
Antes eu quero fazer uma oração aqui, tem um pedido de oração pelo Márcio, irmão da Mara, e também quero que você esteja desde já orando pela pastora Marlene. No dia 29, a pastora Marlene vai ser submetida a uma cirurgia, retirada do útero. Eles já estão em Curitiba fazendo exames, se preparando, né? Ontem oramos com ela, eu e Elisângela, e eu queria que você estivesse orando pela pastora Marlene. Eles estão inclusive assistindo esse culto agora. Falaram: apóstolo, nós vamos estar no culto, porque esse texto, eu citei para eles um versículo desse texto. Eu falei: eu quero compartilhar com vocês o que eu vou compartilhar amanhã. E foi um momento muito especial. Vamos orar já por eles, pelo Márcio e pela pastora Marlene. Pai, colocamos, Senhor, essas pessoas diante do Senhor. Pessoas, Senhor Jesus, que estão totalmente entregues a Ti, a Tua obra. Estão entregues, Senhor Jesus, à obra do Teu Espírito, Deus, no seu físico, quanto à sua saúde, Pai. E realmente, Senhor Jesus, eu peço a graça, o derramar do Senhor sobre suas vidas, sobre o Márcio, sobre Marlene, tua filha. E peço o teu governo manifesto, Senhor, na vida deles. Em nome de Jesus. O Senhor já tem tudo preparado, Pai. Por isso descansamos em Ti. E em Ti nos regozijamos pela vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Acompanhe, por favor, versículo 17, Atos 20, versículo 17 em diante. Eu vou ler do 17 ao 24 para que você pegue todo o contexto, mas tem um versículo aqui que é o versículo chave. Depois eu cito ele. Por isso em Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado. O Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas minha vida não vale nada. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. ênfase no versículo 24. Feche seus olhos mais uma vez, faz uma oração ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua unção, pela tua direção. Receba, Senhor Jesus, um mover-se sobrenatural nesse lugar, de cura e de libertação, de restauração, de fé, em nome de Jesus, amém. Eu vi as palavras do Jorge, falando que os homens entram sérios, né? E às vezes você vê na internet, você vê os legendários chegando, é aquela festa, né? Aquele pular, tá tudo certo. Glória a Deus, porque o nosso coração está em festa. Mas quando nós resolvemos entrar nisso, eu disse para ele, Jorge é o coordenador, Jorge Amárcio, coordenador dos legendários aqui. Eu disse para ele, pastor Jorge, nós vamos levar homens para a montanha, mas nós precisamos viver com esses homens.
não é levar a pessoa. Nós precisamos ter compromisso com aquilo que as pessoas vivem lá em cima. E isso faz parte dessa palavra. Porque Deus fala conosco. Deus falou com esses homens. Homem, vá para lá, suba. Suba, em nome de Jesus. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. E aqui no livro de Atos nós percebemos como a igreja foi crescendo, como a igreja se expandiu. Deus capacitou os apóstolos, Deus capacitou aqueles homens para espalhar o evangelho, para estabelecer bases da igreja que crescia, que cresceu e que continua crescendo. Igreja essa que sofre perseguições, mas é a igreja de Cristo que não se deixa deter. Nós vemos também no livro de Atos, vemos de forma clara como Jesus deixou o seu Espírito Santo para fazer daqueles homens testemunhas, e não apenas carregar um testemunho, mas ser testemunhas daquilo que impulsionou o crescimento da igreja, daquilo com que fez que a igreja do primeiro século explodisse numa pureza, naquilo que é genuíno, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é a realidade da vida de Deus e do verdadeiro valor da vida. Os discípulos eram capacitados para pregar, eles faziam milagres, testemunhavam de Jesus, era uma coisa viva, era cheia de Deus, mas sempre no poder do Espírito Santo. Aqueles cristãos viviam em comunhão, aqueles cristãos, eles viviam em união, aqueles cristãos viviam em oração, aqueles cristãos partilhavam o pão, e eles viviam segundo o ensinamento dos apóstolos. E o ensinamento dos apóstolos era um ensinamento de vida, da vida de Cristo, conforme eles tinham aprendido. E a igreja foi crescendo, e a igreja cresce e permanece até hoje. E a igreja verdadeira cresce e permanece até hoje, se são os mesmos fundamentos. Não levada por uma onda ou outra. Por isso a seriedade de levarmos pessoas, seja para o Legendários, seja para um encontro com Deus, seja para uma célula, seja para um culto, seja para uma reunião, seja para um discipulado, é a vida de Deus derramada. E é preciso seriedade com a vida de Deus. Isso tem que tomar nossa vida, tem que estar nas nossas entranhas. Por isso eu creio nesse mover-se de Deus nesse tempo, usando várias ferramentas. Nós vamos prosseguir a obra de Cristo, amém? Independente daquilo que vai se movendo aí fora. Você vai ver nesse texto, nesse contexto, Paulo falando para aqueles presbíteros da igreja de Éfeso. Ele disse: eu vou partir, eu vou para Jerusalém, e eu não vou mais ver vocês. Segue o texto, ele diz isso. E depois que eu for, virão pessoas que vão falar de um outro evangelho, vão vir lobos que vão tentar roubar a palavra, vão vir pessoas que vão tentar denigrir a palavra pura. Paulo alertava a igreja e partiu. E o que me saltou aos olhos nesse texto foram as coisas que Paulo disse para a igreja através dos presbíteros. Eu queria que você prestasse atenção no que o apóstolo Paulo disse, deixando a igreja de Éfeso nas mãos
dos presbíteros, dos líderes. O que era a vida de Paulo? O que foi esse homem? Como ele se entregou? Eu tô com óculos novo aqui, ó. Então eu vou tirando e colocando óculos, porque esse óculos é só para perto. Então eu tenho que ficar. Acho que eu vou me adaptar melhor com esse aqui. Alguém disse aqui do pessoal que deu testemunho, não lembro qual deles, mas ele disse assim: Deus nos pede muitas coisas. Deus nos pede tudo. Deus nos pede tudo. O que é tudo, apóstolo? É tudo. Deus está nos levando a um tempo, queridos, que está tirando tudo que possa ser apoio para a nossa vida e que nós estejamos dependendo disso. O apóstolo Paulo e tantos outros foram homens que entregaram tudo pelo Evangelho. Tudo. E a gente faz umas orações, uns pedidos a Deus que a gente às vezes não mensura. É puro, o coração é puro na petição. Mas a gente não consegue avaliar até onde isso pode chegar. Primeira coisa que Paulo diz, pode passar. Paulo diz assim: fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Paulo reunido pensa na cena, entra nessa cena. Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso, reúne os presbíteros, sei lá, numa roda, numa mesa, e ele diz assim: olha, prestem atenção, presbíteros, igreja, prestem atenção, comunidade Batista Betel. É Paulo falando com a gente, é o Senhor falando através de Paulo. Eu fiz o trabalho do Senhor. Fiz o trabalho do Senhor. O que é que o Senhor nos chamou para fazer? O que é que o Senhor me chamou para fazer? Eu, Ivo. O que é que o Senhor te chamou para fazer? Qual é o trabalho que o Senhor te chamou para fazer? Nós muitas vezes nos distraímos com o nosso próprio trabalho, fazendo o trabalho para o Senhor, mas não é o trabalho do Senhor, é o nosso trabalho. São coisas boas, mas é o nosso trabalho, e não o trabalho de Deus. E como é o nosso trabalho, nós nos arrogamos por juízes, nós nos colocamos como árbitros, como avaliadores do trabalho também do outro, porque nós queremos que o trabalho do outro seja feito conforme as perspectivas do nosso trabalho, e não do de Deus. E tudo isso com a sinceridade de fazer a obra. Mas muitas vezes não é o trabalho do Senhor, porque o trabalho do Senhor se faz com humildade. E creiam, o trabalho do Senhor vai arrancar lágrimas da gente. Tem festa, tem regozijo, tem uma porção de coisas, mas o trabalho do Senhor, humildade e lágrimas. Então eu me perguntei: Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando, Senhor? Eu queria que aí você pudesse se perguntar:
no que você está fazendo como trabalho para o Senhor, porque todos nós aqui, você que nos assiste nessa transmissão, nós temos trabalho para executar para o Senhor. Mas aonde será que tem um erro, uma falha, uma distorção? Aonde precisa uma correção? Esse trabalho nos leva a renunciar a nós mesmos. Esse trabalho do Senhor com humildade e lágrimas nos leva a servir o outro e considerá-lo sempre maior do que eu sou. Por isso que esse trabalho arranca lágrimas, choros, dores. Porque o maior esforço nesse trabalho talvez não seja a dedicação, mas seja a renúncia de nós mesmos. A renúncia de quem nós somos, de quem nós construímos. Por isso precisa de humildade. Por isso precisa posicionamento. Segunda coisa que Paulo fala: suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Paulo falando ao povo que ensoberbeceu-se, ficou soberbo por ser o povo escolhido. Eles viviam arrumando confusão entre eles. Eles viviam arrumando confusão com os outros. Eles viviam sendo um mau testemunho. Eles viviam fazendo aquilo que não deveriam fazer. E pensa em Paulo com aquele coração derramado, sedento, apanhando, sendo preso por causa do Evangelho, tendo que conviver diariamente com essas pessoas. Por isso que ele diz: suportei as provações. Sabe aquele texto que fala: suportai-vos uns aos outros? Lembra desse texto? Esse texto, essa palavra suportai-vos, naquele contexto, e creio que também nesse, ela tem o sentido de sustentação. Não de suportar, de aguentar, tem que suportar fulano, não. De sustentar. E um dia eu fui estudar essa palavra, e essa palavra tem um sentido na sua origem, eu creio que é hebraica. Estou falando eu creio porque não está aqui no meu estudo desse, eu lembrei disso agora. Mas eu creio que é no hebraico. Ele fala que essa palavra suportar é a figura de uma árvore com raízes largas, alargadas, desenvolvidas, espalhadas, que fazem com que aquele tronco fique em pé. É uma sustentação. Se você já viu uma oliveira adulta, mais velha, essa imagem que me veio na cabeça. Aquelas raízes fortes, grossas, espalhadas por um largo espaço, que faz com que essas árvores tenham mais de 1000 anos, 2000 anos. Nós vimos em Israel oliveiras com mais de 2000 anos. Porque morre aquele tronco, mas ela já está dando, ela já deu outro broto, ela já nasceu novamente, e ela vai sendo sustentada. Então eu olho aqui para esse texto, quando Paulo fala, suportei as provações, é isso. Inabalável diante da vergonha que os judeus praticavam, das intrigas entre eles. E Paulo está nos ensinando que, sabe, a fraqueza do meu irmão não pode me afetar, a tal ponto de eu não ser sustentação para ele. A família do outro não pode me desestabilizar, a ponto de eu não ser sustentação para ele. A outra igreja, sei lá. Paulo diz: eu suportei, eu sustentei. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei quantas vezes e como a gente murmura,
A gente murmura por causa do outro. Muitas e muitas vezes, queridos, nós desistimos de algumas coisas da nossa vida, às vezes até de Jesus, às vezes até da igreja, até daquela célula, daquela igreja, nós desistimos por causa das nossas murmurações. Elas viram justificativas para a gente abandonar. Elas viram justificativas para a gente deixar. Maledicência e murmuração são armas na mão do diabo. Sabe, o fala mal do irmão. Eu não sei o que ele está vivendo, eu não sei o que ele está passando, eu não sei se aquilo que eu estou enxergando é a verdade ou não é. Não é ser condescendente com o pecado, passar a mão no pecado, não. Mas é ser um sustentador. Se há erro, se há pecado, precisa perguntar, precisa falar, sim, mas em amor, com um coração puro. E tem 2 textos que eu não vou ler por brevidade, mas o texto de Números capítulo 14, versículos 20 a 24, e 1 Coríntios 10, versículos 1 a 11, quem está anotando pode anotar esses 2 textos e ler depois. Fala de como aquilo que o povo de Deus lá no deserto falava, fez com que Deus dissesse que perdoava eles sim, mas que aquela geração não entraria na terra. Tão perdoado. Como foi a intercessão de Moisés. Mas Deus disse: tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Nenhuma daquelas pessoas que viram as manifestações gloriosas de Deus, os sinais que Deus realizou lá no Egito e no deserto, por causa da maledicência, por causa da murmuração, por não suportar, por não sustentar, por arrogar-se em ser o povo escolhido por Deus. Então o meu apelo, como pastor, vamos lutar pelos irmãos, vamos ser abençoadores do outro, vamos nutrir palavras de vida nos nossos lábios. Muitas vezes naquela montanha, quando eu subi, eu fui sustentado pela palavra, declarando a palavra, cantando a palavra, orando a palavra. Muitas vezes nas montanhas da vida tem sido assim na minha história. Tem sido nesses 15 dias, sustentado pela palavra. Vamos encher os nossos lábios pela palavra de vida. Mediante a dor, mediante a guerra, mediante a adversidade, vamos nos ater na promessa de Deus e declarar essa promessa a todo o tempo. O que Deus disse para você? Qual efetivamente é a promessa de Deus para a tua vida? Essa palavra é que é o sentido da vida. Essa palavra que Deus te deu lá no primeiro amor é que vai dar o verdadeiro sentido dos teus dias e dos meus dias. Declare essa palavra, busque essa palavra. Terceiro lugar, o que Paulo disse? Paulo disse: jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Paulo disse: eu nunca tive 2 evangelhos. Eu nunca tive um evangelho adaptado quando falei em público e um evangelho quando eu falei no particular. Paulo entregou o que Deus deu a ele para aquele povo em todo lugar. E uma pergunta que eu me fiz:
o que eu realmente preciso ouvir. O que realmente eu preciso ouvir. Fala, Senhor. Fala, Senhor. E ele falou aqui, nesse texto, o que eu preciso ouvir todos os dias. Seja autêntico, querido. Seja verdadeiro. Seja o que Deus planejou, no particular ou no público. Não vamos ser adaptáveis aos contextos, no sentido de princípios e valores. É claro que vivemos em cada contexto dentro de uma sabedoria. Isso está certo? E essa sabedoria nos tem colocado em lugares estratégicos. Mas lá nesse lugar, nós seremos o que Deus planejou. Amém? É isso que Paulo estava fazendo. É isso o que Paulo estava dizendo. A humanidade está sedenta da verdade. Em todo lugar e em todo tempo. A verdade é Jesus. Ele disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não pense que as pessoas estão sedentas por uma foto mais bonita no Instagram. O melhor Reels, é isso? Não pense que as pessoas estão sedentas pela melhor performance. Não pense que as pessoas estão sedentas da verdade. Porque quando sai toda aquela capa, aquela fantasia, quando sai tudo aquilo que nós vamos criando, nós vamos gerando, a verdade vem e nós estamos desnudos diante de Deus e dos homens. Como disse um profeta agora, esse final de semana, assistimos toda a conferência. Como é que era o nome da conferência? Um lugar chamado Betânia. Eu ia falar Betânia. É um lugar chamado Betânia. Assistimos toda a conferência em casa. E foi uma unção de Deus. E teve um profeta lá, bem doidinho. O profeta é meio doido, né? Teve um profeta lá. E ele disse: a igreja está com saudade de Jesus. Eu tenho tido saudade de Jesus. Saudade. Não que eu não tenha Ele, querido, eu tenho Jesus, viu? Fica tranquilo. Esse choro aqui é de quebrantamento mesmo desses dias. Sabe, igreja, você igreja, tem que estar com saudade de Jesus. Saudade da presença dEle. Nós não temos tido tempo de parar para ter saudade de Jesus. É tudo atropelado, é tudo corrido. Orações aceleradas.
afazeres que nunca acabam. Ore, faz essa oração, Jesus. Aumenta a minha saudade. Aumenta, Senhor, a minha saudade de Ti. Paulo falou essa verdade para eles em todo lugar. Quarto, que Paulo disse: anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. Paulo não adaptou o evangelho, a palavra dele era uma. E a palavra de Paulo e a palavra de Jesus, até hoje, querido, chama-se arrependimento. Quando no texto, se você tiver com a tua Bíblia aberta, ele cita isso, Paulo cita: anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para gregos. Ele diz qual é a mensagem, ele diz assim: é necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé no nosso Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês hoje, igreja, homem e mulher que nos assiste, é necessário que nos arrependamos, que voltemos-nos para Deus e tenhamos fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem para cristãos e para não cristãos. Essa é a hora. Letra E. E Paulo diz mais: agora, Paulo falando aos presbíteros, agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Paulo, impulsionado pelo Espírito, Paulo estava indo a Jerusalém, impulsionado pelo Espírito. Vocês lembram de uma ministração de algum tempo atrás? Senhor, me leva para o lugar onde eu não quero ir. Eu preguei essa palavra aqui. O lugar que eu não quero ir, o Espírito Santo me impele a ir. O lugar que eu não quero ir, é só o Espírito Santo que me faz ir. E eu preciso obedecer. Paulo disse que ele foi impelido, que ele foi impulsionado. Então o que eu retirei daqui? Que nós não podemos fazer somente a nossa vontade. Aliás, nós não podemos fazer a nossa vontade. Por isso é tão difícil. Porque eu vou contra o meu desejo, eu vou contra as minhas fortes convicções, cheias de argumentos, cheias de razões, cheias de argumentações. Eu vou contra elas. E é o Espírito Santo que faz isso. José queria ir para a masmorra,